Pessoal, nós vamos dar início à nossa escola dominical, nossa escola bíblica dominical, continuando aquilo que nós começamos a ver na semana passada, um assunto bem desafiador, mas um assunto também bem interessante. Hoje nós estamos falando aí sobre a soberania divina e a responsabilidade humana. Essas aulas elas são uma sequência de verdade, não só no desenvolvimento do raciocínio, mas também no aspecto de que o raciocínio ele está sendo construído. Então, uma aula vem depois da outra e nós vamos usar conceitos vistos anteriormente. Então, é importante, se você não viu a primeira aula, você dar uma olhadinha nela, tá? Mas eu vou aqui, antes de nós orarmos, passar algumas revisões para que refresque aí a sua memória e que, se você não tenha visto, você entenda aí pelo menos alguns tijolos que nós vamos usar nessa construção, certo? Então, nós estamos estudando o mistério da tensão que existe entre o conceito de soberania divina e de responsabilidade humana. E na última aula, nós vimos a primeira parte, que eu chamei de ferramentas básicas. Nós passamos aí por alguns desses aspectos. Nós falamos de perguntas ruins. Perguntas ruins, lembrando, são perguntas que contêm premissas equivocadas que vão acabar nos levando para conclusões erradas, certo? São perguntas que elas afunilam a nossa visão sobre o assunto, estabelecendo ali alternativas falsas e nos fazendo perder tempo com alternativas falsas, sem considerar uma alternativa verdadeira. Nós falamos sobre isso já. Outro aspecto que nós vimos foi um princípio básico que é muito importante, que é o princípio de que não é porque algo é determinado que ele também não possa ser escolhido. Tá? Não é porque algo é determinado que ele também não possa ser escolhido. Essas coisas não são excludentes, vimos isso também na aula passada. Outra coisa importante é os conceitos de contradição, paradoxo e mistério. Nós vimos que a contradição, ou um absurdo, porque a contradição aponta um absurdo, ela nos é um teste de verdade, ela vai nos indicar se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Já o paradoxo e o mistério não vão falar sobre o status de veracidade de algo, mas eles vão apenas nos indicar que algo está para além do que nós entendemos hoje ou que algo é contraintuitivo. Certo? Então, todos esses aspectos e conceitos são importantes quando nós estamos lidando com essa discussão. E, finalmente, nós falamos também sobre o conceito de soberania. Falamos aí sobre o conceito de soberania, estudamos como esse conceito se constitui a partir de pilares como a onisciência, a onipotência, a criação, a sustentação e a providência divina. Ou seja, dentro desse guarda-chuva que nós chamamos de soberania, nós temos toda essa rede de conceitos que se torna importante para nós compreendermos esse guarda-chuva que é a soberania. Então, onisciência, onipotência, criação, sustentação da criação e providência. Enfim, então nós chegamos no que nós vamos ver hoje, que é bastante desafiador. Nós vamos falar sobre o conceito de responsabilidade. Para nós falarmos disso, vamos pedir graça ao Senhor, vamos orar, feche seus olhos, vamos pedir que Ele abençoe esse momento, fale conosco. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela Tua graça, Teu poder, Teu amor que está sobre nós. Nós nos aproximamos, Deus, da Tua verdade, da Tua palavra, da Tua presença, com um coração humilde, sabendo que estamos falando de coisas mais altas do que os nossos pensamentos, de coisas que estão para além da nossa linguagem. Pedimos ao Senhor que nos dê um coração moldado pelo Teu Espírito, que nos dê uma mente capaz de absorver aquilo que o Senhor deseja nos revelar, e um coração que crê. Peço ao Senhor que me use com graça, com sabedoria, com verdade, para ministrar de maneira fiel a Tua palavra aos meus irmãos. Muito bem, vamos falar então do conceito de responsabilidade. Aqui se encontra uma das partes mais complexas que nós temos dentro daquilo que nós vamos falar dessa tensão. Essa parte comumente nos mostra que há uma alternância
entre os termos responsabilidade e liberdade humana. Mas esses são termos que, apesar de estarem envolvidos, eles não são termos idênticos, tá? Responsabilidade e liberdade, eles estão próximos, mas eles não são idênticos. A alternância entre eles consiste no fato de que é comum se presumir que para que alguém seja responsável, essa pessoa tenha que também ser livre. Isso é uma pressuposição que nós carregamos dentro desses conceitos. Aí, Carson vai nos falar o seguinte: responsabilidade aqui significa um relacionamento pessoal de obrigação e imputabilidade, geralmente em relação a Deus. O fato de o relacionamento ser pessoal e responsável pressupõe algum grau de liberdade real. Veja que Carson, então, ao definir responsabilidade, demonstra uma distinção com o termo liberdade. Mas, ao mesmo tempo que ele demonstra uma distinção com o termo liberdade, ele também está nos apontando que existe um envolvimento. Então, a responsabilidade consiste em um relacionamento pessoal de obrigação. Você vai responder de acordo com as atribuições e expectativas desse relacionamento, e assim você vai se tornar imputável com relação a essas obrigações que você tem. Eu sei, irmãos, que quando nós falamos desse tema, eu terei que usar algumas linguagens aqui que são mais difíceis. No entanto, elas necessitam ser usadas devido à precisão que nós precisamos ter nesses conceitos. Tá? Agora vamos pensar juntos então, que eu vou tentando explicar para você. Deus é soberano. Então Deus sabe todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Lembre-se aqui do conceito que trabalhamos na aula passada, de onipotência e de onisciência. Então ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas, e ele ordena todas as coisas conforme o propósito que ele possui. Assim Deus também se coloca em um relacionamento conosco. Então, Deus é soberano, você entendeu isso? Esse Deus soberano se coloca em um relacionamento conosco. E diante desse relacionamento que ele se coloca conosco, nós temos obrigações. E se temos obrigações, nós somos imputáveis diante dessas obrigações que temos. A soberania e a responsabilidade, portanto, em nada se contradizem em sua essência. Um Deus soberano se relaciona conosco. Nesse relacionamento, nós temos obrigações. Contradição nenhuma, pelo menos de maneira explícita. As pessoas só percebem que existe um conflito quando elas consideram, dentro dessa dinâmica que falamos, elas consideram a presunção da liberdade. Ou seja, como eu posso ser responsabilizado por minhas obrigações relacionais com Deus, se é Ele quem governa todas as coisas? Essa é a pergunta implícita dentro dessa tensão. Então, a tensão só é evidenciada quando alguém percebe o fato de que Deus governar todas as coisas é algo que promove ou que remove totalmente a minha habilidade e oportunidade de escolher algo. Certo? Alguém pensa assim, olha, Deus é soberano, eu estou me relacionando com Ele, mas Deus governar todas as coisas é então algo que remove a minha habilidade e oportunidade de escolher algo, como se nada do que eu escolhesse fosse por minha agência, mas tudo por agência divina. Assim está posto então o nosso dilema. Se Deus determina todas as coisas, como eu posso ser responsável por qualquer coisa? Essa é a pergunta. E aqui nós precisamos tomar cuidado, porque esse dilema que eu acabei de mostrar para você não é um dilema que está posto pelas Escrituras, mas por nossa ignorância sobre aquilo que não nos foi revelado, sobre os meios divinos de governar o mundo. Em outras palavras, a Bíblia nos apresenta essas duas realidades sem que exista concorrência entre essas duas realidades. Elas apenas são, elas estão postas. As Escrituras não nos explicam nada sobre o como, mas nos afirmam tanto a verdade que absolutamente todas as coisas estão sob o controle e o governo de Deus, quanto também nos afirmam o fato de que nós somos agentes responsáveis que fazem escolhas reais.
Analisar como essas coisas acontecem, então, pode se tornar uma tarefa difícil, mais difícil para nós do que as formigas da minha pia entenderem como eu as conduzo de acordo com a própria natureza e vontade delas. Mas fato é que eu as conduzo. Se você não entendeu isso que eu falei, é porque você não viu a primeira aula, tá? Mas, se você estava aqui, você vai entender. Então, eu vou repetir. Analisar como essas coisas acontecem pode se tornar tarefa mais difícil para nós do que as formigas da minha pia explicarem como eu as conduzo de acordo com a própria vontade, a própria natureza delas, mas fato é que eu as conduzo. Nós precisamos, no entanto, considerar que talvez o nosso problema não esteja no conceito de soberania, que é bíblico. Nós já vimos aqui. Não houve muita dificuldade para isso. Nem no nosso conceito de responsabilidade, que também é bíblico. Talvez, então, o nosso problema com essa tensão esteja no conceito de liberdade. E por isso nós precisamos pensar um pouco sobre esse conceito. Vamos falar sobre o conceito de liberdade. Essa parte é extremamente importante para que você entenda o núcleo dessas tensões das quais nós estamos falando. Jean-Paul Sartre define liberdade como autonomia. E essa ideia, ela tem alguma influência sobre a nossa percepção de liberdade hoje, contemporânea. Autonomia significa ser a própria lei, significa se autorregular. Autonomia aponta para uma independência do ser. Isso significa que nós não prestaríamos contas a ninguém, além de nós mesmos. E esse seria, dentro da linha do Jean-Paul Sartre, o conceito de liberdade. E é um conceito que nos influencia. Obviamente, se eu me governo, não há espaço para um Deus que governa todas as coisas. E, de fato, existe um grande conflito entre soberania divina e autonomia humana. Esse conflito é real. Essa contradição, ela é real. Esses dois não podem coexistir. A soberania divina e a autonomia humana são mutuamente exclusivas ou excludentes. A Bíblia, porém, nunca ensina ao homem que a ele foi dada autonomia, o poder de se autorregular de maneira completamente independente de Deus. O que Deus deu aos seres humanos foi a habilidade de fazer escolhas, mas essas escolhas já acontecem dentro de um universo de possibilidades limitadas e não absolutas. E assim, são todas as escolhas que nós fazemos. As nossas escolhas não são autônomas, não são completamente livres nesse sentido de que para elas não há limite. Pelo contrário, escolhas só se tornam possíveis a partir da limitação daquilo que está diante de nós. Porque nessa limitação você terá uma diferenciação e você reconhecerá que uma coisa ou outra são diferentes. E aí se constitui, portanto, uma escolha. Toda escolha se dá no discernimento de limites do que é possível ser escolhido. Adão e Eva podem comer de todas as árvores do jardim, mas as árvores do jardim são um universo particular de árvores. É dentro daquele universo particular de árvores que existe uma árvore que eles não devem comer, ainda que eles possam, não lhes é permitido comer dessa árvore. Veja que eles possuem liberdade, mas a liberdade que eles têm não é a autonomia. Eles têm uma liberdade de escolha delimitada dentro das opções que estão estabelecidas. Mas eles não são autônomos diante das condições que Deus estabelece. Então, apesar de não sermos considerados nas Escrituras agentes autônomos e disso estar de fato em contradição com Deus soberano, as Escrituras nos apresentam como livres, em certo sentido que não contradiz a soberania divina, mas nos torna responsáveis diante das escolhas. R.C. Sproul, um importante teólogo reformado, vai dizer que toda escolha que fazemos é livre e determinada. Isso não significa determinismo, onde as coisas acontecem estritamente por causas externas, mas existem causas internas e causas externas que estão atuando em mim.
se as minhas escolhas fluem das minhas disposições e desejos, e minhas ações no mundo têm causas e têm razões, meu desejo pessoal é quem determina essas escolhas. Mas se os meus desejos determinam escolhas, então como eu seria livre? Minhas escolhas já estão aqui determinadas pelos meus desejos, pelas causas internas e externas a mim. E isso é uma espécie de determinação, que não é a negação da liberdade, mas, pelo contrário, é a essência da liberdade. Nós escolhemos conforme nossas inclinações. E, nesse sentido, nós somos livres. Tá? Então, escolhemos de acordo com nossas inclinações. Nesse sentido, nós somos livres. Jonathan Edwards vai afirmar a mesma coisa quando ele vai dizer o seguinte: agentes morais livres sempre agirão de acordo com a inclinação mais forte que tenham no momento da escolha. Então aqui nós estamos em uma parte da aula que é essencial que você entenda. Nós estamos estabelecendo, ou pelo menos nos propondo a estabelecer, uma distinção clara entre a autonomia humana e a liberdade humana. Porque a mistura desses conceitos de liberdade e autonomia, a confusão entre eles, gera muito das tensões que as pessoas percebem quando elas estão tentando entender a relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Porque, como nós vimos, responsabilidade não é a mesma coisa que liberdade, porém esses conceitos estão envolvidos, esses conceitos são próximos. Muito bem, então repetindo a frase de Jonathan Edwards para você: agentes morais livres sempre agirão de acordo com a inclinação mais forte que tenham no momento da escolha. E aí, A.W. Pink, que tem sido muito importante também nessa caminhada no estudo da soberania de Deus, ele vai dizer o seguinte: em que consiste a liberdade do pecador? O pecador é livre no sentido de não ser forçado de fora. O pecador nunca é forçado a pecar, porém não é livre para praticar o bem ou o mal, porquanto o coração mau que nele reside sempre o impulsiona para o pecado. Certo? Então, o pecador é livre em qual sentido? No sentido de que o pecador não é forçado a pecar. Ele não peca contra as suas inclinações. Ele não se vê em uma posição onde algo o possui, violando a sua liberdade e o faz pecar. Mas ele peca livremente. Livremente no sentido de que está fazendo aquilo que as suas inclinações o direcionam a fazer. Considerando tudo isso, então, o que nós podemos concluir até essa parte? Primeiro, Deus é soberano. Isso significa que Ele governa todas as coisas pela sua sabedoria e pelo seu poder, à medida em que Ele vai organizando a história de maneira providencial. Quando dizemos que Deus é soberano, estamos nos lembrando de que Ele é um Deus onipotente, de que Ele é um Deus onisciente e de que absolutamente nada escapa da sua providência, da sua organização, do seu poder. Estabelecemos isso de forma clara já até aqui. Outra coisa que aprendemos, segundo, o homem é responsável por suas ações, mesmo que determinadas por Deus, pois as suas escolhas são livres, mas livres não significam autônomas. Livres significam que as suas escolhas estão alinhadas com a sua vontade. Estão de acordo com as suas intenções e não contrárias às suas vontades e intenções. Por isso o homem é livre. Terceiro, não nos foi revelado, e isso é importante para que você entenda nossa discussão, não nos foi revelado como Deus determina ou decreta algo sem violar a vontade do homem.
mas nos foi revelado que ele determina para o bem o que o homem intenciona para o mal, e que as escolhas que o homem faz são reais, ainda que pré-estabelecidas por Deus. A vontade, a consciência e a intenção tornam o homem responsável por suas escolhas. Isso é muito importante. Por quê? Porque, como eu disse na primeira aula, quando estamos estudando esse tópico, estamos nos colocando diante não de uma contradição, mas estamos falando de algo contraintuitivo, e para além de contraintuitivo, estamos falando de um mistério. Mistério no sentido de que o nosso objeto de estudo transcende as nossas experiências, ou ultrapassa as nossas experiências da realidade. E por ultrapassarem as nossas experiências da realidade, inclusive da nossa linguagem, nós estamos falando sobre coisas das quais conhecemos em parte, e não absolutamente. A parte que conhecemos em parte é uma interação da estrutura que Deus nos concedeu para conhecer, como o nosso pensamento, como a razão, como a nossa linguagem, com aquilo que Ele desejou nos revelar. Mas existem coisas que Deus não nos revelou. Então nós não podemos aqui nessa discussão sermos também ambiciosos demais. E eu repito, não nos foi revelado como Deus determina ou decreta algo sem violar a vontade do homem, mas nos foi revelado que ele determina para o bem o que o homem intenciona para o mal, e que as escolhas do homem são reais, ainda que pré-estabelecidas por Deus. A vontade, a consciência e a intenção tornam o homem responsável por suas escolhas. Ou seja, ninguém age contrário à sua vontade, consciência e intenção. E por isso todos somos livres nas escolhas que fazemos. Porque nós já entendemos, se você acompanhou o raciocínio até aqui, que autonomia e liberdade são coisas diferentes. Quarta coisa que nós entendemos até aqui. Deus preserva para si os mecanismos pelos quais ele administra essas coisas em sua providência. Ou por não nos competir, ou por estar além da nossa compreensão como o eterno interage com o tempo, ou por qualquer outro motivo, mas aquilo que nos foi revelado nos permite perceber que estamos falando de um mistério e não de uma contradição. Isso acontece quando nós entendemos que a liberdade não é a autonomia, e intenção, vontade e consciência são suficientes para sermos responsáveis ao agirmos conforme a nossa própria natureza. Aqui vale, então, nós concluirmos essa parte com o que a Segunda Confissão Batista de Londres, de 1689, nos diz quando ela está falando sobre esses temas dos decretos de Deus. Veja lá o que ela diz. Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer. Ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso. Nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas, nas quais demonstra-se a sua sabedoria em dispor de todas as coisas, e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Diante de todas essas questões que nós vimos, nós vamos agora seguir para uma análise do mistério dessa tensão em momentos diferentes da história da redenção. Antes de nós passarmos, eu quero então resumir o seguinte. Nesse momento da aula, daqui para trás, nós já trabalhamos com todos os conceitos essenciais, certo? Nós já falamos de soberania, nós já falamos de responsabilidade, nós já falamos de liberdade, nós já falamos de autonomia, nós já entendemos sobre providência. Então, nós já falamos dos conceitos mais importantes, para que nós entendamos isso. Agora, daqui para frente, nós vamos começar a analisar o desenrolar desses conceitos dentro de um espaço-tempo real, dentro da história real, em momentos diferentes da história da redenção.
nós vamos então primeiro olhar para o Éden, algo que nós faremos hoje. Depois nós vamos olhar para a antiga aliança, algo que nós faremos no domingo que vem. E para a nova aliança, também vamos fazer isso no domingo que vem. Então hoje nós vamos voltar os nossos olhos aí para como o mistério da tensão se desenrola no Éden. Então a tensão entre soberania e responsabilidade aparece já no início das Escrituras. Quando nós abrimos as primeiras folhas, as primeiras páginas, nós já nos deparamos ali com essa tensão. A forma como essa tensão aparece, ela está geralmente ligada, a pergunta surge em nós, a tensão surge em nós quando nós estamos pensando sobre o primeiro pecado, certo? Até mesmo crianças, talvez você tenha um filho, ele já tenha feito algumas das perguntas que nós vamos falar aqui nessa manhã. Por quê? Porque é quase que inata essa curiosidade. Você começa a contar a história, você começa a fazer perguntas. Então, Deus decretou que o homem pecaria? Essa é uma das perguntas que surge. Se sim, ele não estaria fazendo o mal? E se ele decretou, como o homem pode ser responsável por aquilo que ele fez? A W. Pink explora os traços dessa tensão quando ele diz o seguinte para nós: sugerir que Deus foi tomado de surpresa no Éden e que agora ele procura solucionar uma calamidade imprevista é degradar o Altíssimo ao nível de um mortal finito e falível. Argumentar que é o homem quem determina o seu próprio destino e, portanto, tem poder de paralisar o seu Criador é despojar Deus do atributo de onipotência. Então a W. Pink já traz para nós aí essa tensão revelada. E para nós avançarmos, nós vamos pensar primeiro sobre os conflitos que nós temos diante desse cenário e de onde esses conflitos surgem. A primeira questão que se impõe normalmente é a de que se Deus sabia que o homem iria pecar, então por que ele o criou? Ou por que ele permitiu que isso acontecesse? E a resposta a essas perguntas costuma causar um choque ainda maior. Porque a resposta é que Deus não apenas sabia o que aconteceria, mas Deus cria, sustenta e estabelece as condições que levam à queda pelos seus decretos. Então essa é a resposta a essa primeira pergunta. E muitas vezes, para muitas pessoas, essa resposta se torna ainda mais chocante do que a dúvida. Essa resposta perturba alguns, pois todos nós reconhecemos que a queda é má, que ela é algo ruim. E aqui nós estabelecemos uma ideia que nós não podemos confundir. Ao dizermos que Deus decreta a queda, não estamos dizendo que Deus está fazendo algo mal. Pelo contrário, como o R.C. Sproul vai colocar, quando Deus decreta que o mal ocorra, é bom que ele ocorra. E isso é uma verdade que deve nos lançar de volta para o pó, para o nosso lugar. Quando Deus decreta que o mal ocorra, é bom que ele ocorra. Em outras palavras, Deus está decretando um meio necessário para um fim bondoso. Ou ainda, há um destino bom que possui uma jornada difícil e por isso é bom que passemos pela jornada difícil. Deus está trazendo um fim, onde esse caminho para esse fim se torna necessário dentro das condições essenciais que são pré-estabelecidas para ele. O que isso quer dizer? Primeiro, é importante apontar o que isso não quer dizer. Não quer dizer que Deus está fazendo algo mal. Albert Mohler, um importante teólogo reformado também, lá nos Estados Unidos, ele vai nos dizer o seguinte: ao invés de ver Deus como essencialmente bom e derivar o significado do que é bondade a partir de observar o único Deus vivo e verdadeiro, nós abstraímos uma ideia de bondade e tentamos medir Deus de acordo com aquela abstração humana, mas nós não sabemos o que é bom.
Então, a primeira coisa que nós devemos colocar aqui é a humildade no nosso coração para compreender essas verdades. Primeiro, nós não estamos no lugar de julgar as ações de Deus. Porque como você julgará as ações de Deus se você não possui um critério externo a Deus para determinar o que é bondade? Quem é o critério? É você? É o que você sente? O critério da bondade vem do próprio Deus. O seu caráter é que revela a diferença que nós usamos para discernir aquilo que é moral e aquilo que é imoral, aquilo que é bom e aquilo que é mal. Então essa é a primeira coisa que deve estar claro, que Moeller está falando é de um erro que não podemos cometer. Nós não somos juízes de Deus. E quando falamos de bondade, essa não é uma referência externa, mas é uma referência fundada no próprio caráter divino. Agora repare que quando Deus cria, nós somos informados que as coisas que Ele criou eram muito boas. Gênesis 1:31 está dizendo que aquilo que Ele criou é muito bom. Como o mal, então, entra no mundo? E é aqui que está uma ideia na qual nós, infelizmente, não temos tempo para nos aprofundar, mas eu preciso fazer referência a ela. Uma ideia que Agostinho vai defender em seu livro Confissões, que é: o mal não existe. O mal não existe em termos de estado ontológico. O mal não possui estado ontológico. Eu não estou dizendo, e Agostinho não está dizendo, que você não experiencia coisas ruins, que você não tem uma vivência do mal, mas que o mal não existe enquanto algo que possui estado ontológico, mas o mal é a corrupção do que é bom, assim como as trevas consistem na ausência de luz. Então, no mesmo sentido que estou dizendo que o mal não existe, eu estou te dizendo a escuridão não existe. Porque ela não é uma coisa em si. Ela ocorre como a ausência de algo que existe, que é a luz. Então, a luz existe. A escuridão só se define a partir da ausência da luz. Então, o mal não possui estado ontológico. Isso significa que quando Deus coloca todas as coisas boas em seu lugar, Ele abre também a possibilidade de que as coisas fossem corrompidas. E que o mal fosse expresso na criação com o surgimento de um antagonismo à sua vontade desejada. E aqui repare que eu cuidadosamente estou falando da sua vontade desejada. Eu não disse decretada. Desse antagonismo surge algo bom, que é a liberdade dada ao homem para desejar. Podendo assim desejar o que Deus deseja, o bem, ou não desejar o que Deus deseja, o mal. É importante observar também que Deus nunca deseja o mal. Decretar a queda não expressa nenhum desejo pelo mal da parte de Deus, mas antes, o próprio decreto da queda expressa um desejo de Deus por aquilo que discernimos como bom ou como o bem. Mas como há liberdade se Deus decreta a queda? Essa pergunta nós vamos responder um pouco mais tarde. Assim, aqui nós temos um cenário em Gênesis onde tudo o que Deus fez é muito bom, mas não está pronto. Como assim não está pronto? A Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou. Sim, Deus descansou ao sétimo dia. O trabalho criacional está pronto. Mas Deus coloca o homem agora sob um pacto, sob um teste, sob uma prova, onde estão diante dele a vida e a morte. Nós não temos tempo também para nos aprofundar nisso aqui. Todas essas coisas nós vamos poder ver mais tarde no nosso percurso na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos falar de teontologia, nós vamos falar de alianças, e dentro disso vamos falar de vontade de Deus com mais detalhes, vamos falar do pacto de obras com mais detalhes. Mas o que nós precisamos entender aqui é que nesse momento da história Deus está colocando o homem sob um pacto e um teste. Estão diante dele a vida e a morte. Mas pense o seguinte, então: o estado último ao qual nós somos levados em Jesus Cristo não é um retorno ao jardim, mas é uma chegada num destino final para o qual o jardim apontava, que é a cidade de Deus.
Isso significa que o nosso estado final não é como o estado de Adão, mas é um estado superior ao de Adão, e é nesse sentido que estou dizendo que nem tudo estava ainda pronto. Porque o Senhor continua nos conduzindo para um lugar futuro que é alcançado em Cristo Jesus e na nossa glorificação em Cristo Jesus. O jardim, então, não é um destino final, mas apontava para um destino final, que é a cidade de Deus. Isso nos demonstra que o último estado é superior ao primeiro, como o apóstolo Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 15, 45 a 47. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, mas sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem é formado do pó da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Então, se tudo que Deus fez é muito bom, mas o jardim ainda não era o destino final, nós podemos entender por que Deus decreta a queda. A história não gira em torno do homem. A história gira em torno de Cristo. E a encarnação que promove o ápice da comunhão e da maturidade humana que traz o homem ao seu estado final, onde antagonizar a Deus não é mais uma possibilidade pelo seu estado final de maturidade. Sem queda não há salvação, sem salvação não há revelação da profundidade da graça, da justiça, do amor de Deus e de tantos outros atributos que são climaticamente postos em evidência através da obra da redenção. Isso torna a queda boa? Não. Mas como disse Sproul, quando Deus decreta o mal, é bom que ele ocorra. Isso nos revela que muitas das nossas confusões e tensões, quando nós estamos abordando essa interação entre soberania e responsabilidade, estão fundadas na compreensão de conceitos errados que nos propõem a fazer perguntas erradas. Quando nós começamos a afinar o nosso óculos, a nossa visão, para entender o que as Escrituras estão dizendo com os conceitos corretos, as peças começam a se encaixar. Entenda que a história não é a respeito de você, a história é a respeito de Cristo. Entenda que o Senhor está conduzindo o homem não para o jardim, mas para um destino final superior a ele. Entenda que quando nós formos glorificados, nós não mais antagonizaremos a vontade de Deus, sendo levados a um estado mais profundo e mais alto de maturidade diante de Cristo na nossa caminhada cristã. Todas essas coisas nos ajudam a reposicionar as nossas perguntas diante dessa tensão. Voltamos agora à pergunta: como há liberdade se Deus decreta a queda? Ou como o homem pode ser responsável pelo que fez se isso estava decretado? E aqui nós precisamos nos lembrar de que o decreto de Deus não violenta a vontade humana, e nisso consiste a liberdade. O homem realmente deseja fazer o que ele faz, e por isso ele se torna responsável. Estamos aqui voltando àquele conceito que já estabelecemos de liberdade. O homem realmente deseja fazer o que ele faz e por isso e se torna responsável. O mecanismo pelo qual Deus decreta algo sem violentar a personalidade humana permanece para nós um mistério. Aqui nós estamos entrando em mecanismos que conectam o eterno ao temporal, o Criador à criatura. E isso de fato não nos foi revelado. Deus, de fato, não nos dá uma explicação metafísica sobre como esses mecanismos operam. Mas há algo que nós falamos na primeira aula, quando nós falamos sobre o que as Escrituras se propõem a nos explicar e a nos ensinar. E a explicação metafísica desses mecanismos não está entre aquilo que as Escrituras nos propõem a ensinar. O que nos é revelado é que o homem cai porque deseja cair. E o faz de modo consciente e informado, e por isso ele se torna responsável pelo que faz. Nesse sentido, é livre e cai. Deus não o engana, nem o convence, nem o violenta. Deus decreta tudo o que vem a acontecer e o homem deseja tudo o que ele faz. E essas verdades, elas não são mutuamente exclusivas. Vou repetir para você. Deus decreta tudo o que vem a acontecer e o homem deseja tudo o que ele faz.
Existe, no entanto, uma grande diferença nas intenções e planos de Deus e dos homens sobre determinados atos. E essa última verdade é a verdade que nos leva a uma análise dessa tensão na antiga aliança. E nós vamos falar sobre isso com mais detalhes na nossa última aula no domingo que vem. Antes, porém, de nós prosseguirmos, eu me lembro de uma frase que certa vez eu ouvi e nunca mais me esqueci. Eu não me lembro de quem é o autor dessa frase. Sei que é um teólogo, mas não me lembro quem é esse teólogo. Me lembro que ouvi essa frase a primeira vez de um professor meu, reverendo Paulo Fontes, em uma aula que estava dele. Se você conhece Felipe Fontes, é o pai do Felipe Fontes. E ele estava citando esse teólogo, e essa frase ficou em meu coração, e eu quero que ela fique também no seu, que é mais ou menos assim: se eu tivesse a onipotência divina, tudo eu faria diferente. Mas se também me fosse dada toda a sua sabedoria, tudo permaneceria exatamente como está. E é essa dinâmica de humildade e de consciência que nós devemos ter em nosso coração quando nos propomos a estudar sobre essas coisas. Porque eu não estou negando aqui que estes assuntos são difíceis, eu não estou negando aqui que eles colocarão tensões diante de nós que são difíceis de serem resolvidas, e quando estou dizendo difíceis, nem estou apontando para o estado intelectual dessas tensões, mas para o estado emocional dessas tensões. E por isso, muitas vezes, nós olhamos para essas coisas e podemos dizer, como essa frase diz: se eu tivesse a onipotência divina, se eu pudesse fazer todas as coisas, eu faria tudo diferente do que Deus fez. Mas se eu tivesse também toda a sabedoria divina, se eu tivesse toda a onisciência e soubesse tudo aquilo que Ele sabe, tudo permaneceria exatamente igual. E é aqui que nós devemos compreender as nossas limitações diante desses tópicos que transcendem aquilo que podemos ou que sabemos fazer. O que é muito importante você entender é que o que é a soberania, o que é a responsabilidade, o que é a liberdade, entender que dentro da história da redenção, que é o momento que nós começamos a caminhar hoje e continuaremos a semana que vem, dentro do momento da história da redenção, nós precisamos entender qual é a obra que Deus está fazendo. Que é essa obra de trazer o homem a esse estado de maturidade, não porque a história é a respeito do homem, mas porque a história é a respeito de Cristo e de Deus e de como os seus atributos são revelados, de modo que o homem possa compreender, e não só compreender, mas ser envolvido por esses atributos de maneira que ele os conduzam para Deus, a um estado final de maturidade, onde nós não mais viveremos em antagonismo a esse Deus. Isso é o que é importante você entender. Tá bom? E aí, na semana que vem, nós vamos analisar como todos esses conceitos operam na antiga aliança e na nova aliança. E se você tiver perguntas, você pode trazê-las também. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra, ela é tão majestosa, ela nos revela coisas que ultrapassam a nossa capacidade, e nós, por isso, nos aproximamos dela com temor, com zelo, com humildade. Quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor nos ajude nessa caminhada de estudar tópicos tão difíceis, que o Senhor nos dê sabedoria, conhecimento, compreensão, que o Senhor venha nos conduzir, Pai, e que essa condução seja uma condução não só para um entendimento intelectual, mas para um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Que diante das belezas que são reveladas diante de nós, enquanto estudamos coisas tão difíceis, nós possamos ter um coração rendido diante do Senhor, que contempla as maravilhas da Tua glória reveladas na história. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.